Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje justamente nós vamos falar um dos motivos aí para também estar travando o seu crescimento financeiro no seu negócio. E se você está me vendo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Janile Rodrigues, sou neurocientista de marcas pessoais, então eu trabalho justamente com a neurociência aplicada ao marketing, ao branding de pessoas que vendem serviço, conhecimento como curso, consultoria, mentoria, treinamento e tudo aquilo que coloca o conhecimento no radar, né? Então, como é que eu cheguei nisso aqui, né? Explicando rapidamente. Eu, particularmente, já estive nesse lugar de ter muitos receios para me posicionar, de cobrar, de, enfim, trazer os meus valores, até que eu fui entendendo que, na verdade, eu precisava era investir em mim. Que por eu já saber de administração e negócio, né, que é a minha formação, inclusive, muitas vezes eu achava que eu não precisava necessariamente estudar, enfim, debruçar aqui para entender. Até que quando eu acelerei estudando no digital, eu entendi que dava para cobrar 20 vezes mais caro e era mais fácil vender mais caro. É mais fácil vender mais caro do que mais barato, do que ficar cobrando um servicinho avulso ali de 3 dígitos e tudo mais. Enfim, né, já atendi diversos profissionais e uma das coisas que eu ouço muito de vocês aqui é justamente: Janile, eu não me sinto pronta, Janile, eu preciso estudar mais antes de fazer isso, fazer isso. Gente, tem tanta desculpa para esse isso é abrir um negócio, esse isso é investir em um curso, esse isso é ir numa palestra, esse isso é criar conteúdo. Então, muitos de vocês vão sempre trazendo coisas aqui do tipo, eu preciso estudar mais, eu vou esperar o momento certo, já ouvi de uma pessoa, inclusive, que ela ia abrir o espaço físico e ainda demorar, meses para abrir, para depois ela começar a estudar como gerenciar o negócio. Vocês acham que isso ia dar certo? Pessoa que vai abrir o espaço, vai abrir para depois estudar como gerenciar. Alguma coisa talvez dê errado, né? Enfim, então o ponto é que, na maioria das vezes, essa expectativa de estar pronta e você fica, na verdade, é um medo disfarçado, né? É uma procrastinação. Você está enrolando para montar seu negócio, para acelerar seu negócio, para realmente fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes isso é apenas um medo disfarçado, do tipo, não porque eu preciso estudar mais, não porque eu preciso fazer a próxima pós-graduação, a próxima especialização, para depois abrir algo, para depois acelerar algo, para depois investir. E na verdade, quanto mais você vai esperando, pior vai ficando. Porque você não vai construir realmente sua identidade, seu negócio em cima disso. E esse é o ponto que, na verdade, muitas vezes parece uma questão de maturidade sua, de tipo, eu vou fazer as coisas com calma ou algo assim. Mas na verdade você só está atrasando o seu próprio crescimento. Faz sentido? Você já tinha pensado por esse lado? E o que é que acontece, né? Esse bloqueio invisível, justamente que eu tô trazendo aqui, ele não aparece como uma insegurança explícita, tá? Você demora de perceber que é de fato uma insegurança. Ele vai aparecer como um excesso de cautela, vai aparecer como um adiamento constante. Você sente que você vai deixando as coisas para depois? Você tem essa sensação? Você já pensou, observou se você está sempre fazendo isso? Depois eu invisto, depois eu faço, depois, e esse depois meio que nunca chega. Você sempre vai deixando, jogando mais pra frente, tipo meio que adiando os seus sonhos, mas na verdade é um excesso de cautela. É um excesso de dificuldade mesmo, medo. Tem gente que tem medo realmente de se posicionar, de cobrar, de ser vista. Eu mesma tinha medo de cobrar mais caro, eu tinha medo de aparecer, porque eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo do que iriam falar. Então, principalmente os conhecidos, né? Até porque quando eu comecei a criar conteúdo, eu ouvia muito que eu virei blogueirinha. E se eu criasse uma conta nova para fazer um teste, inclusive, de algo diferente, que eu já tive diversas contas aqui no Insta, inclusive. Era, meu Deus, Janile, mais uma conta, mais um processo, mais um projeto, mais uma coisa. Então, às vezes a gente fica ouvindo muito essas falas de pessoas que não estão no lugar que a gente quer estar. E essas pessoas muitas vezes acabam fazendo o quê? Atrasando, né? Porque, na verdade, não são as pessoas que atrasam. É a gente que se atrasa porque a gente está com receio do que estão falando. Então, é muito aquela ideia de, por fora, você parece realmente que está consciente, mas por dentro, na verdade, você está se segurando para chegar em algum lugar. Não é uma coisa assim genuína. Você sabe que tem algo atrasando o seu processo, mas você não sabe o que é e você não dá conta de sair desse ciclo vicioso, desse atraso. Então, alguns sinais que talvez você esteja com esse bloqueio aqui, travando seu faturamento.
Um primeiro sinal é, você atua meio que em um modo de espera. É tipo, falta algo, você nunca tá satisfeita. Você sempre sente que tá faltando algo, que ainda não é o momento, que precisa ajustar mais algum detalhe, que tem algo a ser feito. E sempre tá nesse loop, né? O segundo sinal que você talvez esteja aí nesse lugar, é que a sua comunicação, ela tá sempre pedindo permissão. Você suaviza a forma de falar, suas opiniões, suas decisões, seus limites. Você tá sempre pedindo opinião às outras pessoas. Você não se sente segura com aquilo ali. E muitas vezes, não é que você tá sendo educado, ou que você... enfim, tá sendo leve, né, na sua comunicação. Muitas vezes é porque você, na verdade, não consegue se impor. É tipo um medo de não incomodar as pessoas. E um terceiro ponto, que eu diria até que é um dos mais importantes, é que a sua identidade não está sustentando o próximo nível. O que significa isso? Aqui, gente, para vocês entenderem. O primeiro ponto que a gente trabalha dentro de um processo aqui de posicionamento é a identidade. A palavra Y, que é o meu método, ela é um acrônimo onde o I é de identidade. A identidade é quando você assume aquela postura de quem você deseja ser. E muitas vezes, o que acontece? As pessoas não têm clareza da identidade que elas querem ter. Quando você não tem essa clareza de quem você quer ser ou como você é, ou seja, a sua característica atual e o que você precisa para ter uma característica desejada futura para chegar no patamar que você almeja, você não consegue sustentar o lugar. E isso serve para várias coisas. Sabe quando você, por exemplo, fez um corte de cabelo porque viu na novela ou no filme um corte massa e você fez em você e você não gostou, na verdade, eu diria assim, você não sustentou o look. Você tem que sustentar o posicionamento, você tem que sustentar a imagem, você tem que sustentar o look, você tem que sustentar a sua identidade. E alguns vão dizer que é tipo bancar, né? Você vai meio que bancar essa identidade, essa estrutura. E muitas vezes é essa falta de clareza que não te permite saber como se posicionar, saber como chegar nesse lugar. E aí, qual é o ponto? Essa versão que não sustenta esse lugar que deseja chegar, não vai para lugar nenhum, não vai cobrar mais caro, não vai se colocar como a melhor opção. Malmente vai conseguir falar sobre o que vende, malmente vai conseguir aparecer, porque vai ficar com medo, por exemplo, até de criar conteúdo. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, eu não consigo sustentar a identidade que eu preciso, como é que eu vou falar do que eu venho? Como é que eu vou falar dos meus preços? Como é que eu vou cobrar mais caro? Que é uma coisa que muitos de vocês querem chegar nesse lugar, inclusive, né? Trabalhar menos, conseguir cobrar mais caro. Afinal, quando você cobra barato, você tem que atender um monte de gente para chegar num faturamento legal no fim do mês. Então, isso acaba sendo um problema também. Então, o que eu posso dizer para você é, você não vai sentir que está pronta primeiro. Na verdade, a gente nunca tá pronto. A gente vai simplesmente fazer. A gente vai fazer com medo mesmo. E depois que você tá fazendo com medo mesmo, é que as coisas vão ali se ajustando. As coisas vão... Eu brinco assim com as pessoas aqui. O universo, ele meio que vai se encarregar de fazer as coisas se encaixarem à medida que você toma essa decisão de realmente fazer o que precisa ser feito. E, gente, o sucesso, ele é para quem age. Se você continuar sem agir, sem tomar atitude sobre o seu negócio, sobre sua vida profissional, dificilmente você vai prosperar, dificilmente você vai crescer. Por quê? Porque você está agindo no medo, agindo na escassez, né? No receio de fazer dar certo. Ah, mas não, Janine, é porque eu preciso ainda, sei lá, pintar uma parede para realmente gravar vídeo. Cara, pode gravar vídeo na rua. Você pode gravar vídeo de uma forma que praticamente nem aparece no cenário. Então, muitas vezes, é isso que tá te bloqueando, tá? O medo, as desculpas que você coloca na sua vida, na sua boca, na verdade, né? Quando você verbaliza. E isso faz com que você nunca avance. E eu sei que a maioria de vocês não quer olhar para isso, porque acha que é besteira. E, na verdade, é mais uma desculpa também, né? Fica ali... Não, mas tem, gente, mas tem tal coisa, mas tem tal coisa. E, na verdade, são desculpas que você conta. Enquanto você não perder o medo de se jogar para fazer acontecer, nada vai acontecer. E é o que eu digo, se você tá tentando fazer e você ainda não teve resultado, você precisa investir naquilo que te falta para ter resultado. Por exemplo, se eu quero construir casas, eu preciso ir lá estudar para construir casa. E aí, em complemento, às vezes eu vou precisar aprender um programa, às vezes eu vou precisar aprender sobre cores para produzir projetar uma casa melhor, enfim, e outras coisas mais.
Por que você não faz isso para sua carreira em relação ao marketing? Se você precisa crescer, se você precisa ser vista, ser lembrada, organizar, ter clareza, saber a identidade que você vai colocar, por que você não está investindo ainda em curso, em mentoria, em programa de aceleração que vai te fazer chegar nesse lugar? É isso que vai atrasando o seu crescimento. Porque muitos de vocês deixam em segundo plano. Faculdade que não é de marketing, é de administração, não te ensina vendas, não te ensina marketing. Não te ensina posicionamento. Normalmente na minha formação de administração aprendi posicionamento. É mais em especialização, livros, estudos, pesquisas científicas. Então, comece a pensar nisso. O que está faltando hoje para você acelerar, para você desbloquear? E invista nisso. Invista nesse conhecimento que você não tem para você conseguir chegar no lugar que você precisa. Faça essa reflexão e me conta depois o que está te travando. Tá? Então, pensa direitinho, quero saber quais são suas dúvidas sobre esse insight de hoje. Fez sentido para você? Se sim, comenta aqui embaixo. Se não, também fala que não fez sentido. Eu vou adorar ler seus comentários, suas dúvidas.